Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para falarmos dos assuntos do mercado financeiro, os fundos de investimento, inflação, juros, enfim. Vamos dar aquela atualizada bacana para você, claro, ter melhores informações e fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Eu hoje estou ao lado da Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Rafael. Que semana, hein? Simbora, pessoal. Legal. É, a semaninha mais curta, mas não menos movimentada. Tudo bem? Carlos Eduardo Índio, papai da semana. Fala, Cadu. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Um pouquinho de olheira aí dessa semana que a minha filha nasceu. Mas vamos lá falar um pouquinho dos principais acontecimentos fora o nascimento. O cara tá tendo tempo pra tudo, essas 30 horas desse teu dia também pra mim, viu, Cadu? Ei, Manu, imagina um dia com 30 horas igual do Cadu? Távamos bem, né? Manuel MacLeod também com a gente. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Mandar um beijo aqui, né, para nossa Maria Laura MacLeod, mais uma integrante desse time aí que veio essa semana para tirar um pouquinho do sono do Cadu. Mas eu acredito que a qualidade daquele resumão dele não vai diminuir, Rafa. Ih, rapaz, botou a pressão para você, Cadu. Mas antes, vamos lá, deixa eu dar uma contextualizada também. Tivemos uma ótima semana no Ibovespa, né? Apesar da semaninha mais curta aí. Fechamos com o quinto recorde seguido. O dólar caiu, tá beliscando ali os R$ 5 e foi realmente os investidores querendo mais riscos, né? Com a alta de juros antecipada nos Estados Unidos, o PIB surpreendente na semana passada acabou permitindo aí para o índice da Bolsa romper a barreira dos 130 mil pontos. Impressionante. O dólar, como eu disse, renovou a última sessão semanal pela terceira vez consecutiva, o patamar mais baixo de preços de 2021, ficando ali por um 3 dos R$ 5. Mas temos aí as pontas mais longas da curva de juros indicando queda e, por que não dizer, sem tirar do radar, da atenção, uma possível crise hídrica. Os juros subiram de 6,59% para 6,64%. E aí, Cadu, como é que você viu essa semana? Vamos lá. A semana ela foi bem positiva, como você bem comentou, né? Ibovespa batendo recorde durante vários dias e fechando a sexta-feira acima dos 130 mil pontos, né? Então foi uma semana, como o Manu gosta, bastante otimista e muito positiva para o mercado brasileiro e no mercado internacional também. A gente teve uma semana um pouquinho mais curta, na segunda-feira com o feriado nos Estados Unidos, então isso reduziu um pouco da liquidez, né, do mercado de maneira geral. E a gente teve tradicionalmente o relatório Focus, mostrando mais uma vez a perspectiva positiva com relação à melhora, né, estimativa em relação ao PIB do Brasil. Foi a sexta semana consecutiva com a estimativa renovada, né, para cima, então subindo para 3,96 antes 3,52. Ao mesmo tempo, a inflação também, né, sendo projetada um pouquinho acima, né, um pouquinho mais do que na semana anterior. Foi a oitava semana consecutiva de revisão para cima também da inflação. A gente teve... Cadu, só para dar um dado rapidamente aqui, você falou em relação à liquidez dos mercados lá fora, com o Memorial Day, né, na segunda-feira, mas por incrível que pareça, essa semana foi a semana de maior liquidez da Bovespa em várias e várias semanas. Chegamos aí a um volume negociado médio de 28 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a média de 2021 é 21 bilhões de reais. Tivemos meses aí muito baixos. Então, apesar da semana até mais curta, o volume de negociação foi intenso, foi alto. Perfeitamente. A gente teve bastante indicadores durante essa semana, falando especificamente de Brasil. Talvez o mais esperado era o PIB, né, do primeiro trimestre. Ele teve um crescimento acima das estimativas, mostrou um crescimento de 1,2 em relação ao trimestre anterior. A expectativa do mercado era um crescimento de 0,7, então isso fez com que o mercado revisasse para cima, né, todas as estimativas de crescimento econômico do ano. Então foi um dado que mostrou o quanto a retomada do crescimento, né, ela tem sido maior do que se previa inicialmente. A gente teve dados da produção industrial de abril, né, teve uma pequena queda de 1,3% na leitura mensal e ficou um pouquinho abaixo ali do que estava esperado. Mas acho que o principal indicador foi o PIB ali que estava no radar. Falando de Estados Unidos, a gente teve o PMI industrial,
que subiu para 62,1 em maio, atingiu o maior nível desde o início da série histórica. Então, como eu falei, né, mostrando novamente que a economia mundial ela vem se recuperando e se recuperando de uma maneira acelerada. A gente teve o PMI industrial da zona do euro, que atingiu 63 pontos, também foi o maior nível, né, bateu o recorde ali pelo terceiro mês consecutivo. Da mesma forma, a gente vê, né, não só nos Estados Unidos, Brasil, Europa, a economia de maneira geral tendo aí uma retomada bem intensa. Então, isso tudo trouxe uma perspectiva bastante positiva para o mercado. A gente viu, falando, né, de pandemia, a OMS fez a aprovação da vacina da Coronavac, o que, né, pode trazer uma nova leva de vacinas principalmente para o mercado europeu. Né? Na União Europeia, eles começam a utilizar também a questão do passaporte da vacina, então você começa a ver medidas que devem facilitar a circulação das pessoas, a circulação, né, das atividades, principalmente setor de serviços, né, que sofreu bastante, principalmente com as medidas de confinamento. Então, tudo isso traz essa perspectiva mais positiva. Na quinta-feira, a gente teve feriado no Brasil, a gente seguiu aqui com o nosso mercado fechado, né? E hoje, na sexta-feira, com essa retomada aí do nosso mercado, ficou um dia fechado, com todos os dados que saíram lá fora, a gente seguiu aí bem positivo. Talvez o único dado que ficou um pouquinho abaixo do que era previsto foi o número o payroll, né, que a gente fala, que é o número de vagas criadas nos Estados Unidos, foi mais ou menos 560 mil, a expectativa era ali de 700 mil, mas nada que tenha mudado a dinâmica e a perspectiva do investidor de maneira geral. O dólar é que acabou se desvalorizando bastante aí perante os pares internacionais, o que ajudou também a dar uma puxada mais forte no dólar aqui no Brasil, né? A pressão era 674 mil empregos e vieram 579, mas a boa notícia foi a taxa de desemprego dos Estados Unidos, que caiu para 5,8. Então isso acabou dando uma arrefecida nos números. Só complementando, o PIB do Brasil, o setor que foi destaque ali, né, como a gente já vinha comentando há um tempo, foi o setor de agronegócio, e o Brasil, inclusive, assumiu a liderança, né, mundial de exportação de grãos. Hoje já é o maior exportador de soja e café, aves, açúcar, e o segundo maior exportador de milho, grão e carne bovina. Então, é um setor que a gente vem retomando, ajudando a nossa economia a crescer e ganhando mais espaço ainda, né? O dólar, obviamente, favorece também a competitividade do nosso produtor aqui no mercado internacional. Legal. Thaís, e aí? Uma semana mais curta como essa atrapalha ou mais ajuda o investidor? E o Ibovespa renovando as máximas aí? Como é que está o apetite do investidor para talvez buscar mais risco? Ou será que estamos no topo da montanha, é melhor esperar um pouquinho? Pois é, Rafael, semana muito positiva, né? Então, talvez a semaninha mais curta, eu ouso dizer aqui que ela mais ajudou do que atrapalhou, né? A gente vê aí um otimismo global, né? Nesse fechamento do último mês, desse mês de maio, né? E, bom, se é hora de fazer um posicionamento maior ou diminuir, isso vai muito do ponto de vista, né, do investidor, vai muito do feeling. Eu acho que até o Cadu pode falar melhor a respeito disso, tá? Mas o sentimento dos investidores essa semana foi para renda variável total. Assim, o investidor está mais animado, ele quer comprar mais risco e é realmente muito bom ver essa mudança de comportamento, né? Thaís deu uma picotadinha aí, mas vamos lá, Manu, então, como é que você viu essa semana? Eu acho que o dólar acabou contribuindo também para dar uma sensação de que as coisas estão num cenário melhor, né? Uma queda de 0,98% só hoje, no mês já são 3,64%. Uma bolsa subindo e um dólar caindo é algo que os investidores adoram, né? Com certeza, Rafa. Eu acho que a gente vem esperando já há algum tempo essa queda do dólar, né? Ele realmente esticou bastante. E chegou hoje, ele bateu o valor mais baixo em um ano, né? Quer dizer,
desde essa crise, né, desde que a gente entrou na pandemia e ele foi puxado, ele não vinha tão abaixo. Então, isso é um dado bom, abre espaço para a gente também olhar as carteiras e mandar algo para fora, né? Abre espaço para você levar alguma coisa para fora. Como vocês falaram, a gente teve um fator que foi a taxa de emprego americana. Ela veio um pouquinho abaixo da expectativa, né? Ela não veio acima do que era esperado, mas fez um movimento interessante, porque o mercado entendeu que isso é um motivo para o Fed continuar com a política dele expansionista. Então, isso quer dizer que eles acreditam que essa liquidez ainda vai permanecer no mercado durante algum tempo, e isso acho que animou aí os investidores. Se você olhar lá para o mercado americano hoje, foi puxado lá pela área de tecnologia, né? E Brasil aqui, né? As blue chips, todo mundo subiu. Você tem aí commodity, o dólar batendo, o dólar caindo, o petróleo subindo. Então, isso tudo, as commodities em alta. Então, isso ajuda muito a Bolsa Brasileira. Então, foi uma semana realmente positiva. E eu gosto dessa alta, né? Eu sou um otimista, vamos dizer assim, assumido. Mas eu acho que tem que acender uma luz amarela, né, para a gente começar a filtrar algumas coisas e procurar realmente as oportunidades, porque com essa alta toda eu acho que elas vão ficando cada vez mais difíceis de achar, né? A gente tem um movimento de uma subida meio generalizada, e isso acaba, às vezes, levando um pouco mais de otimismo e puxando ações que talvez não estejam no seu devido preço. Aí, Cadu, é a hora do investidor rebalancear a carteira? É a hora de repente, realizar algum lucro, colocar em algo um pouquinho mais conservador, fazer aquele rebalanceamento quando você está mais posicionado em renda variável, você tira, coloca na renda fixa, quando você está muito na renda fixa, tira e bota na renda variável. Está na hora de fazer isso ou não? Esse rompimento de 125 mil foi apenas um começo de uma alta ainda mais expressiva. Então, Rafael, eu acho que o investidor ele tem que estar sempre fazendo esse rebalanceamento, né? Obviamente, com essa alta que a gente viu mais expressiva, vamos falar aí no mês de abril, né? E essa primeira semana aí de junho, eu acho que é um movimento interessante a se avaliar. Primeiro, ele sempre adequar a carteira dele ao perfil de risco, então quanto que ele está disposto, né, a ter uma parcela do seu patrimônio mais suscetível à oscilação, mais suscetível, né, a uma volatilidade maior. E, obviamente, se esse percentual, dada a valorização, ele se tornou maior nessa carteira, talvez seja interessante ele rebalancear e reduzir um pouquinho essa exposição, embolsar parte desse lucro, né, e fazer esse reequilíbrio da carteira, do mesmo movimento que a gente realizou lá no início da pandemia, né? Muita gente ficou assustada e se perguntava, o mercado chegou a cair 30% em março, lá no início da pandemia, e o movimento que a gente fez foi repor, né, aquele percentual que representava a parte de renda variável. Então, dando um exemplo aqui para ficar mais simples, vamos supor que um cliente ele tem lá 30% do patrimônio dele em renda variável. Em março, quando a Bolsa despencou, aquele percentual que era de 30% acabou virando ali 20%, às vezes, né, um pouquinho menos ali. O que a gente fez? A gente comprou mais e repôs aquele mesmo percentual, né? Obviamente. Só para adequar a matemática, né, Cadu? Aquele percentual passou a ser 20, 15, Exato. Porque virou 85 em renda fixa, né? Você perdeu o dinheiro total, então ficou mais posicionado em renda fixa percentualmente em relação ao volume financeiro. Exatamente isso. E nesse movimento, o que a gente sugeriu? No mínimo, alguns clientes aumentaram, quem tinha um perfil um pouquinho mais, né? Obviamente, essa queda ela abriu espaço, abriu oportunidade para você comprar ativos de qualidade a um preço, né, interessante, mesmo que você ainda tivesse incertezas diante daquele cenário, né, que ainda não se sabia o que iria acontecer de fato, mas se abriu uma boa oportunidade.
e a gente repôs minimamente aquela posição na carteira. Então, eu acho que da mesma forma, quando o mercado ele sobe muito, é interessante você fazer essa realização de lucro. A gente fez muito isso com o fundo imobiliário, determinados ativos, né? Quem tem ali a carteira recomendada de ações, mensalmente essa carteira ela é revista para você balancear, às vezes reduzir a posição no ativo, às vezes se desfazer de um e comprar uma outra ação, uma outra empresa que esteja interessante, que é uma coisa que a gente vem observando no próprio mercado. O mercado ele vem fazendo essa rotatividade, né? Então a gente viu no ano passado um mercado muito destinado para empresas de tecnologia, e hoje a gente está vendo uma migração para setores mais cíclicos, mais ligados a commodities, mais ligados ao setor financeiro. Então, essa rotatividade de você sair de determinado setor que já apreciou bastante e buscar, né, outros setores que ainda não acompanharam, né, essa retomada. Alguns setores acabaram puxando o índice, né, muito para cima. Por exemplo, setores de bancos subiram muito, né, essa semana. O Santander subiu 9,79 só hoje, né, com essa perspectiva de alta de juros, né, claro, quem lucra com a alta dos juros, a gente sabe muito bem quem são. Agora, Thaís, tá legal, então tá na hora da gente talvez vender um pouquinho das nossas ações. E aí, a gente coloca onde? Quais são os ativos de renda fixa mais propícios para um momento como esse? A gente pode procurar aí alguns tesouros pós-fixados, a gente busca o que nesse momento quando a gente rebalanceia a carteira? Então, Rafael, para quem vai rebalancear a carteira e vai alocar ali esse percentual em renda fixa, né? Nesse momento, o mais indicado mesmo é aquele papel que desanima o investidor, que é justamente o pós-fixado, tá? Que ele vai acompanhar ali a taxa Selic, é o 100% do CDI, é o 130% do CDI, 140%, a gente já acha até percentuais mais altos em algumas plataformas de renda fixa aí nas corretoras, que acaba ficando um pouquinho acima, né, da taxa de juros anual. Então, esse é o mais indicado, sendo mais conservadora. Agora, se o cliente ele tem ali uma visão, né, de deixar o dinheiro render até a data do vencimento, se ele não vai mexer num determinado percentual daquilo que ele está separando para a renda fixa, né, a gente tem aí títulos pré-fixados maravilhosos, precificando a 10% ao ano e até um pouquinho mais, eu já vi até 11% em algumas plataformas, tá? Então, lembrando sempre que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai colocar em títulos pré-fixados, mesmo sendo taxas altas, é sempre bom ter a consciência de que o ideal é deixar aquele dinheiro ali seguir rendendo até a data do vencimento, tá? Então, temos também alguns créditos privados muito interessantes, com ótimas classificações de risco, né, pagando IPCA mais juros, a gente tem visto aí IPCA mais 5%, 4,5%, 4,6%, que também são ótimos investimentos com uma visão assim, aí eu já diria para um médio prazo, sabe? No máximo ali para 5 anos, no máximo. Não tenho recomendado papéis de crédito privado IPCA mais juros assim muito longos, não. Até porque a gente está vivendo um cenário de muita volatilidade, né? A gente está agora numa curva de juros ascendente, inflação ascendente. Esse cenário tende a melhorar, a gente reza para que essa inflação seja devidamente controlada e é realmente importante ficar atento a esses movimentos de mercado. Beleza, para a gente já ir finalizando então, queria saber a opinião de vocês em relação ao dólar, né? Porque o pessoal está querendo saber se vai dar para viajar em julho, hein, Manu? E agora? Olha, Rafa, a gente sempre fala isso, né, sobre o dólar, né, que o dólar deixa os economistas envergonhados e tudo mais. Eu acho que o dólar não tem tanto espaço assim para cair. Talvez ele fique ali nessa faixa dos R$5 e eu não sei se tem esse espaço todo para cair, né? Eu acho que isso o dólar, ele não ele é importante para viajar e tal, mas eu acho que não é tão determinante assim, né? Acho que o fator para mim que foi mais importante essa semana, cara,
foi o PIB mesmo, né? Essa coisa nossa do quanto que o nosso PIB cresceu, né? Essa expectativa de ter um 2021 melhor. E isso, obviamente, vai impactar no dólar, vai impactar em tudo, né? Mas eu acho que esse dado foi o dado da semana aí, mais importante. O dólar, para mim, deve ficar entre 4,80 e R$ 5, né? Se eu pudesse chutar aqui uma faixa. O legal desse dado do PIB é que as pessoas precisam enxergar também que você vai ter um aumento na arrecadação. Isso é muito bom, é uma melhora fiscal, é muito boa para o Brasil, né? A gente não pode ignorar os riscos disso. Você tem uma retomada mais rápida da economia, né, com esse crescimento, mas a gente também não pode ignorar as reformas, principalmente a administrativa. A gente não pode deixar de continuar com as privatizações, né? Se a gente enxergar esse dado, esse aumento, mas não continuar a fazer isso tudo, eu acho que isso pode se tornar um risco para a nossa política fiscal, né? Enfim, eu acho que não tem tanto espaço assim para o dólar cair. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu, dando meu pitaco rapidamente, passando para o Cadu, eu acho que se essas reformas vierem, talvez a gente tenha aí um dólar um pouquinho mais adequado. Talvez ali ao patamar que tivemos em 2018, ali para o final de 2018, de entre 4,30 e 4,50. Mas é um sonho dourado ainda, hein, Cadu? Não sei, pelo menos se as coisas andarem um pouquinho melhores, pandemia arrefecendo, vacina para tudo que é lado, aí a gente pode pensar nisso. Como a gente bem comentou na semana passada, né? O dólar é sempre difícil de fazer qualquer tipo de previsão. Mas eu concordo ali com o que o Manu falou inicialmente. Eu acho que não tem tanto espaço ainda para o dólar recuar de maneira mais significativa. Eu acredito que ele vai se manter, né, até acima ali dos R$5. Eu acho que R$5 vai ser uma barreirazinha ali, um piso que vai ter dificuldade de romper, dadas as incertezas que a gente ainda tem no mercado. Por mais que a gente observe toda essa retomada, né, por mais que a agenda política ela também tenha sido um pouco mais positiva nas últimas 2 semanas, né, a gente viu a questão de privatização da Eletrobras, a questão das reformas, né, mesmo que de forma parcelada ali, ela tendo um ambiente um pouco melhor para você conseguir avançar. A gente viu o governo avançando com questão de concessões, teve até uma mudança em relação à concessão de rodovias, né, o tal do free flow, de permitir que novas concessões façam cobranças pela utilização, né, como chama? Da pedágio e tal. Tudo isso é um avanço, mas a gente não pode deixar de lado que enquanto não entrar efetivamente, né, não sair do papel, a gente não tem nada definitivo. E com o ano de eleição, eu acho que isso sempre vai ficar no radar, primeiro, no lado fiscal, por você adotar, né, ou melhor dizendo, né, ter um risco ali de que medidas um pouco mais populistas sejam adotadas visando ali uma campanha eleitoral já em 2022. Por mais que esse avanço ele melhorou, a perspectiva de dívida, né, saiu ali de 100% do PIB para 80%, que já é um alívio bem grande, né? Isso é expectativa, pelo menos. Mas no ano que vem, tudo leva a crer que vai ser um ano também um pouco mais complicado. E eu acho que o investidor ele vai ser criterioso na seleção dos ativos e, ao mesmo tempo, ele ainda assim vai fazer um hedge ali da carteira. Então, isso ainda vai manter o dólar um pouquinho mais pressionado, na minha opinião. Cadu, eu queria, inclusive, ressaltar, né, que você falou de eleição, falou desse populismo, né, que pode atingir a nossa parte fiscal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, porque existe um grande desafio, na minha visão, né, existe um grande desafio pela frente, que é a desigualdade, cara. Porque, assim, o que a pandemia fez? Eu acho que ela trouxe, e isso não é só Brasil, tá? Eu estou falando do mundo, né? Eu acho que ela aumentou a disparidade entre as classes sociais,
Porque todas essas medidas, né, o home office, todas essas medidas que foram tomadas, elas conseguiram, de certa forma, né, preservar o emprego, a renda das classes médias, das classes altas, mas a classe mais baixa sofreu muito com isso, né? As pessoas que estavam na informalidade, que a gente sabe que principalmente no Brasil e nos países do terceiro mundo é uma coisa muito grande, elas sofreram muito mais. Então, na minha visão, é necessário sim que os governos tenham políticas assistencialistas para que a gente consiga também trazer essa classe para o mercado de novo, né? Fazer essas pessoas trabalharem, porque isso também aumenta o PIB, aumenta tudo, né? Assim, você diminui o desemprego, enfim. Então, precisa tomar cuidado, né, entre julgar que esse assistencialismo, vamos dizer, né, é simplesmente eleitoral ou se ele também é necessário para uma retomada da economia. Estou fazendo aqui uma de advogado do diabo, porque eu considero isso importante, de certa forma, você conseguir trazer essa classe mais baixa para o mercado novamente. E a maneira de fazer isso é dando assistência, né? Senão fica muito mais difícil. Perfeito. Bom, Cadu, arremata aí pra gente para já encaminharmos para a reta final do nosso podcast. Não, só para complementar, com certeza, eu acho que é extremamente necessário e a gente tem números que comprovam isso, né? O próprio auxílio emergencial, ele evitou que a nossa economia tivesse um tombo ainda maior no ano passado. Então, quando você pega a projeção no início ali da pandemia, né, que tinha essa expectativa de uma queda gigante, né, se falava ali de 8%, 10% do PIB, na realidade o auxílio emergencial ele conseguiu atenuar bastante essa questão, pelo menos econômica. O que eu falo é que a gente tem sempre no Brasil, né, quando vai chegando o próximo de eleição, de se olhar muito mais pelo lado, né, de conseguir cooptar votos e muito menos pela responsabilidade. Então é preciso que esse auxílio, né, ou que medidas paliativas elas sejam realizadas, mas ao mesmo tempo que seja feito de maneira responsável. Então é mais nesse sentido, né, de não deixar que você estando no poder, isso te deu oportunidade de fazer alternativas não muito assertivas no sentido, né, visando um horizonte ali mais longo e isso trazer uma trajetória lá na frente um pouco pior pro país. Mas, sem dúvida, a gente precisa fazer, e não tem dúvida, não só o Brasil, no resto do mundo. Ainda assim, eu acho que essa retomada ela vai ser um pouquinho mais fácil se a gente seguir o caminho correto. Porque a gente, na verdade, teve uma crise muito diferente das anteriores, né? Então, a gente tem uma demanda reprimida. Eu acho que conforme as restrições elas vão diminuindo e a população ela vai tomando a normalidade da sua rotina, é provável que essa retomada, né, essa inserção dessa população que ficou mais excluída, ela também seja de maneira mais rápida. Mas ainda assim, o Brasil ainda é líder aí em desigualdade, se a gente for comparar com países mais desenvolvidos, a gente ainda precisa avançar bastante e toda medida assistencialista ela tem sim o seu valor e a sua importância, sem dúvida nenhuma. Muito bem, senhores, obrigado demais, foi super bacana o papo, tivemos dicas interessantes, coisas que pouco você ouve por aí, né? Sobretudo nesses momentos de euforia. Então preste atenção, arrume aí direitinho seus investimentos e conte sempre com a gente. Muito obrigado, Thaís, valeu demais, Manu, obrigado, Cadu, você também que esteve com a gente em mais uma edição do Conversa que Rende. Não deixe de assinar o podcast, porque todo sábado de manhã ele vai pintar aí no seu iPhone, no seu agregador favorito, para você, claro, ficar muito bem informado. Estamos também nas redes sociais, no instagram.com/MacLeodPartners, pelo linkedin.com/MacLeod, enfim,
nos busque por aí. E, é claro, a gente está sempre pronto para bater aquele papo com você. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.